Olá, saudações a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alessandro, falo aqui do Espaço África Brasil, canal que tem por objetivo compartilhar informações sobre os candomblés de tradição Angola e Queto. E hoje eu venho trazer para vocês a ordem do barco, né, de Iaô, como se chama o grupo de pessoas que vão se iniciar dentro do candomblé, né? Esse grupo de pessoas comumente é chamado de barco. E esse nome barco tem origem numa palavra chamada barquiçu, uma palavra de origem banto. E o que acontece? Quando a pessoa chega para se iniciar no candomblé, as duas formas mais comuns, né, é quando a pessoa foi numa consulta e ali no jogo de búzios foi identificado a necessidade da pessoa estar se iniciando, né, em algum orixá. Ou a pessoa visitou um candomblé, uma festividade, e aconteceu de bolar, né, que é um termo usado quando a pessoa tem aquela reação de desmaio e às vezes ela cai simplesmente desmaiada, ali esticada, inerte, ou ela tem assim alguns espasmos, né, como se estivesse tendo uma convulsão. E geralmente, né, é indicado que essas pessoas sejam iniciadas no candomblé, que elas raspem. E essas duas formas são as duas formas mais comuns da pessoa estar iniciando no candomblé brasileiro. Claro que a pessoa pode iniciar também por vontade própria, chegar lá, se identificou com a religião, foi visitar e tem o interesse de entrar. Claro que ela vai procurar sacerdote, sacerdotisa, vai fazer uma consulta, né? E vai ver ali tudo que ela precisa para estar ingressando na religião. E aí esse barco, né, da palavra que vem de Barquiçu, essa organização ali, quando existe um grupo de pessoas, que às vezes, né, pode estar iniciando uma pessoa sozinha, né, e essa pessoa, quando ela está iniciando sozinha, né, ela ganha um nome, né, vamos dizer ali, dentro daquela comunidade ali, de dofono. Tem casa e tradição que chama de dofone também. E quando ela está num grupo, né, um grupo de 2, 3 e mais pessoas, né, existe um nome dado para cada um componente desse barco aí. Tem o dofono, depois do dofono tem o dofonitinho, depois do dofonitinho tem o fomo, depois tem o fomutinho, depois tem o gamo, depois tem o gamutinho, depois tem o olivo e depois tem o olivutinho. Tem mais, tá, gente? O que eu lembro agora são só esses aí. E como que se monta essa ordem aí também, né? Quem que é o dofono, quem que é o dofonitinho, né? Claro que eu enumerei aqui na ordem numérica, né? Vamos falar assim, né? Mas para se montar essa ordem numérica também existe alguns critérios, né? E os critérios variam, né? Não existe um critério só, os critérios variam. Por exemplo, se tem o dofono é o primeiro a ser raspado, a ser iniciado. Então, geralmente ele é o primeiro que sai na sala, no salão, na hora da ritualística, da apresentação social, né, ritualística e social para aquela comunidade ali do candomblé afro-brasileiro, existe esses critérios ali, né, de que o primeiro que é raspado lá dentro do roncó, que é o quarto onde as pessoas ficam recolhidas ali, reclusas aquele tempo ali, né? Recluso é uma palavra meio esquisita, né? Parece que a pessoa está presa, né? Desculpa por essa palavra aí, né? Que a pessoa está ali em retiro espiritual, né? Fica muito mais bonito dizer isso. Aquele período que a pessoa está em retiro espiritual, o quarto onde ela dorme é chamado de roncó. Tá? E o primeiro que é iniciado propriamente dito, geralmente é o primeiro que sai na sala, com algumas exceções. Isso não é uma regra fixa, né? Por exemplo, se nesse conjunto de pessoas que vão ser iniciadas tem uma ali que é filha de Oxalá, ela é a primeira a ser iniciada. Porém,
geralmente ela é a última que sai na sala, né? E tem outros critérios também, né? Vamos supor, tem uma pessoa, vamos supor, de Ogum, né? Geralmente Ogum vai ser o primeiro que vai sair na sala, mesmo que essa pessoa não tenha sido a primeira a ser raspada. Tá? Existe um outro critério também, de algumas casas, de que o dofono tem que ser aquele que o nível do transe dele é tão forte que faz os outros irmãos virarem, né? Vamos dizer assim, que o transe dele induz o transe dos outros, né? Na hora que ele, falando na linguagem mais comum assim, né? Na hora que ele vira, né? Ele irradia aquela força ali no ambiente e faz os outros irmãos ali do barco virarem também. Uma coisa muito interessante é a seguinte, que no dia da saída deles, né, tem uma parte do ritual que é chamada de hora de dar o nome, né, aonde o orixá vai dizer o nome que aquela pessoa vai ser reconhecida a partir daquele momento dentro da religião, dentro da comunidade do candomblé. Geralmente isso é dado a um visitante, né, um babalorixá, uma yalorixá, Ogã, Eked ou um ebambe, para estar fazendo essa pergunta, essa tirada de nome, como se diz, daquele noviço ali, do recém-iniciado. E aí no momento que ele diz esse nome, né, esse é um momento de força que faz algumas pessoas entrarem em transe. Porém, é comum fazer as pessoas entrarem em transe que são Iaô, Abian, que são aqueles que estão se preparando para iniciar, mas ainda não se recolheram para iniciar, né? Algumas pessoas têm esse transe que se chama bolar, que a pessoa cai ali, né, como se fosse um desmaio ou uma convulsão, né? Mas isso não acontece com pessoas que já são ebambe, né? É o termo que se usa para as pessoas que completaram suas obrigações de 7 anos. Claro que depois de 7 anos tem muitas outras obrigações para fazer, né? Mas é comum que essas pessoas que já cumpriram suas obrigações de 7 anos não viram mais quando o Iaô dá o nome, né? E, enfim, tem muita coisa legal para falar sobre isso daí, e hoje eu quis falar mais sobre a ordem do barco. Quem é da religião e assistiu o vídeo, gratidão pela atenção e peço paciência se eu tiver falado coisas que vocês já sabiam, né? Mas é um vídeo voltado para quem está interessado em conhecer a religião e para a pessoa ir ficando por dentro de algumas coisas que eu acho bem interessantes dentro do candomblé. Está começando a chover, cair bênçãos dos orixás, gratidão, a atenção de todos, compartilha, ativa o sininho, dá um like, um forte abraço para todos.